Perfeito, agora começou. Opa. Ah, então vamos aqui no muro. Uma coisa que vimos ler que alguns não estão organizando muito bem as coisas e é difícil de entender, tá? Algumas pessoas estão mais ajeitando um pouco mais as coisas, mas o resto eu acredito que está indo bem. Esse aqui não é? Deixa eu um pouco. Então, é o último ler que a gente não, a gente passa um pouco mais rápido por aí, tá? Então, eu vou fazer alguns dos pontos. Vocês já tentaram fazer eles? Este aqui, praticamente fiz em aula, tá? Então, eu não vou fazer porque já está nos vídeos, inclusive, eu fiz em aula. Eu queria fazer esse aqui primeiro, para que fique claro o conceito de saturação. A gente falou de saturação, né? Falou saturação e saturação parcial. São os mesmos conceitos quando a gente tem saturação parcial. Por exemplo, eu tenho um caso particular que foi o que eu mais falei, né? Porque é muito importante quando o gás é ar e o vapor é água, a gente chama a saturação de umidade, tá? Mas é bem particular. Mas são os mesmos princípios, tá? Umidade. São os mesmos princípios, só que a gente, por exemplo, saturação parcial, a gente fala que tem uma umidade relativa diferente. Então, essa umidade, quando ela não está a 100%, ou seja, ela não está no ponto de saturação, ela seria eh, uma umidade que corresponde a uma saturação parcial, tá? Então, essa saturação, a gente, se não tem informação adicional do equilíbrio da saturação, a gente assume sempre que tem uma saturação do 100%, ou seja, que a gente assume que a gente tem, por exemplo, a pressão parcial de algum componente seria igual à pressão de vapor do mesmo componente, tá? No líquido na fase gasosa, né? Então, a gente teria este assunto assim. Se a gente tem uma saturação parcial, essa saturação parcial, por exemplo, a gente teria uma porcentagem, né? Então, simplesmente, essa porcentagem aqui seria uma porcentagem que corresponderia seria 100% se fosse este caso de saturação total. Ali a gente teria uma diferente do que 100, né? Que é o mesmo que corresponde quando a gente falou de umidade. Então, a gente tem uma umidade diferente, tá? A gente não tem sempre 100%, a gente tem uma quantidade. Então, isso acontece muito nos sistemas de ar, água, porque a gente não está, normalmente, às vezes não está no equilíbrio. Veja que a gente está num ambiente aberto, não tem um volume definido do sistema. Normalmente, quando a gente usa, por exemplo, um sisteminha como esse que eu coloquei aqui, a gente já tem um vapor e um líquido e a gente separa usando o compressor. Então, você aumenta a pressão e você tem praticamente o líquido saturado, o vapor saturado, tá? Você tem o sistema saturado e você aproveita o equilíbrio para fazer essa separação. Então,
A gente normalmente fala de saturação parcial nestes sistemas, mas não quer dizer que sejam os ecossistemas. Mas quando a gente tem como o gás, o ar e o vapor, a água, a gente fala especificamente de umidade. Tá? É o único caso que a gente tem. Mas, por exemplo, aqui a gente tem benceno e ar. Aqui a gente não falaria de umidade, a gente falaria de uma saturação, ou uma saturação parcial, se eu forneço alguma informação adicional. Alguma pergunta? Esse aqui ficou... esse aqui eu vou fazer depois, mas ele também ele é parecido com o que a gente já fez, então... alguma pergunta específica? Então, pensem se alguma pergunta específica pense se alguma pergunta específica para eu abordar essa questão, né? Mas se está tudo claro com este, eu também não faria, faria este aqui, adicionalmente, tá? Então, vou fazer o ponto, é bem simples. Vamos lá. Vou colocar... Eu doce, né? Eu doce... 3. Beleza. Então, simplesmente eu tenho um sisteminha aqui. Então, agora, um momento. O que está acontecendo com isso? Agora foi. Eu tenho um sistema aqui. Deixa eu ver, é isso aqui. Então, simplesmente eu tenho este sisteminha, está entrando uma fração de ar, então vou ler rapidamente aqui, tá? A primeira etapa é um processo de remoção de vapor de benceno a partir de uma corrente de exaustão é feito usando o processo mostrado na figura. O processo projetado para recuperar 95% do benceno, ou seja, 95% ele de ar por compressão. Qual é a fração molar de benceno que sai da fase de vapor e qual a pressão de saída do compressor? Então, bem simples a pergunta. Eu vou fazer o desenho novamente para vocês, então eu vou tentar aqui. Então, entra ar a 26 graus, fica... Então, veja que é um processo isotérmico, a gente tem só mudanças de pressão. Aqui a gente tem uma atmosfera, e aqui uma atmosfera, e aqui no compressor aumenta a pressão para a gente conseguir fazer essa separação. Então, por exemplo, a gente tem aqui PV, lembra? E a gente tem a mesma temperatura. Então, lembrem dessas isotermas, né? E a gente tem aquele sino que a gente falou, alguma coisa assim, né? E aqui a gente tem a região, a gente estaria comprimindo ele para a gente conseguir ter ele líquido, né? A gente está fazendo isso. Isso seria para uma fase não, só, né? Porque aqui a gente tem vapor mais líquido e aqui tem líquido, né? Então, simplesmente a gente, o que está fazendo? A gente está aumentando a pressão, e a gente está aumentando a pressão para diminuir o volume do sistema a uma pressão constante, para a gente conseguir chegar aqui a este ponto e mandar e ter o líquido, tá? Então, a gente poderia separar aqui só usando pressão. Então, para isso está este compressor dentro do processo. Então, por exemplo, a gente, se está fazendo um design de um processo como este, a gente precisaria saber que compressor precisa comprar, por exemplo. Então, eu preciso saber a pressão ou a saída de pressão que precisa esse compressor para eu saber qual deveria comprar. E também eu deveria, por exemplo, isso aqui que fala 95%, eu poderia colocar isso como um objetivo de design, né? Ah, eu quero
um aparelho que, sei lá, não pode ser no 95, que faça 99 e fazer uma análise de sensibilidade, por exemplo. Se muda muito a pressão, se fica muito caro o compressor, eu preciso, quanto poderia recuperar? Ali vocês podem fazer uma análise de custo interessante até. Então, veja só que é um problema clássico, bem aplicado, e vocês já têm as ferramentas para resolver ele. Então, vamos fazer ele rapidamente. Então, vamos lá. Vamos fazer o desenho primeiro. Então, eu tenho... O desenho já estava lá, você pode fazer em cima dele, não precisa repetir, eu só vou recapitular algumas coisas. Aqui eu tenho esse iobenceno, eu tenho meu benceno, C6H6, era, só um momento, que agora não lembro, ponto 18 e outro ponto 98,2. Então, esse aqui é ponto 018 e tem que somar um, né? Então, o ar, seria um sistema ar-benceno e ficaria 0,982. Beleza? E isso tem que somar um. Porque é o único que tem essa corrente. Beleza? Agora, então simplesmente temos esta corrente. Ali está esse benceno, só que a gente está usando um compressor, vamos colocar ele aqui. A gente está colocando um compressor. E dentro do compressor, então, simplesmente a gente vai aumentar a pressão. A gente vai aumentar a pressão. Nossa, entrou uma abelha aqui na minha sala. A gente tem aqui o compressor e a gente continua na mesma temperatura, né? A gente continua aqui na mesma temperatura, mas a gente agora tem aqui vapor mais líquido, tá? Estou aqui apertando onde... A gente agora tem aqui vapor mais líquido. Opa, eu vou colocar aqui com essa outra. Vocês conseguem escutar a abelha? Não. É gigante. Eu acho que... Bom, eu vou tomar conta disso depois. Se ela vem me atacar, depois eu tento me virar aqui. Beleza? Vapor mais líquido, eu tenho aqui simplesmente uma mistura de benceno e ar. Está entrando em separadorzinho, né? Aqui simplesmente eu vou fazer um tanque. Entra aqui um sisteminha. Eu vou separar o benceno líquido. Aqui tem benceno líquido. Aqui ele estaria... né? Nossa, bicho gigante. Só um momento, gente, porque... Vou ter que tirar isso daqui da sala, senão não vai deixar dar aula. Opa. Não consegui tirar mais. Opa. Desculpa aí, gente. Não consegui tirar um animal, mas pelo menos deixei um. Agora eu dou conta depois de fechar a aula, tá? Então a gente simplesmente separa. A gente separa o benceno líquido
E, e aqui por cima, a gente tem o ar mais um vapor de benceno, tá? Então, ele passa por uma válvula, um pouco mais grosso no desenho, ele vai passar aqui por uma válvula, e a gente tem, isso também está a 26 graus, então eu não vou colocar mais, a gente tinha, aqui era 26 graus, uma atmosfera, aqui a gente sabia que são 26 graus, e aqui a gente na saída sabia que era 26 graus, 26 graus, uma atmosfera, e aqui a gente tem uma pressão que a gente não conhece, certo? Aqui nessa válvula, tem essa válvula, e a gente tem uma saída aqui, beleza? Que a gente vai ter ar e também alguma partezinha de vence, certo? Esse é o desenho que estava lá, e a gente tinha essa informação que está ali aqui escrita, né? Então, como a gente começa? Então, simplesmente eu poderia simplesmente pegar a informação de... Eu vou aqui e vou na tabelinha que eu coloquei para vocês para saber informação desse benceno, né? Então, de benceno, eu quero, como eu estou falando do equilíbrio de pressão parcial, etc., eu gostaria da pressão de vapor deles, né? Desse benceno. Daí eu vou aqui, este seria heat capacity, aqui eu preciso Antoine. Texto, CP, seria de água. Beleza, então aqui eu tenho Antônio, o Antoine, que eu conheço, eu posso conhecer as pressões de vapor, eu simplesmente preciso encontrar este A, B e C aqui na minha tabelinha. E no intervalo tem que funcionar para 26 graus. Então vamos buscar ele. Aqui está, benceno. Aqui está. Então, vou guardar ele. Vamos aqui a destacar. Então, simplesmente... Então, a gente está no intervalo certo, ou seja, este seria entre 14.5 e 80.5, então eu posso usar esta informação daqui. E o A seria 6.89.272, o B seria 1.203.531 e o C seria 219.888, beleza? Então já eu tenho esses três valores. 6, 8, 9, vamos, beleza. Então, agora com esse eu posso saber qual seria a pressão de vapor nessa temperatura, né? Então, simplesmente eu pego esta equação, esta aqui eu colocaria 26 só, né? Aqui seria 26, e coloco A, B e C, que eu encontrei aqui na tabela. E eu posso encontrar o logaritmo da pressão parcial. Beleza. Vamos lá. Então, simplesmente eu coloco... aqui, ó, ficaria logaritmo, esse seria em base 10, né? Da pressão parcial de C6H6 é igual a A menos B sobre T mais C, né? Então, A menos B sobre T mais C. Beleza? E isso seria igual a 6.89.272. Então seria 6.89.27
2 menos 1203.531 1203.5331 sobre 26 mais C, que era 219.888. 219 ponto. Beleza? Então a gente já tem o log, eu vou calcular ele aqui rapidamente. Beleza? Seria 1,998 mais ou menos, tá? Mas, então agora eu preciso da pressão parcial de C6H6, e isso seria 10 a 1,998, certo? Porque aqui eu achei o logaritmo, né? Agora eu preciso este aqui. Então, isso seria 99,6. ¿Y esto en qué unidades está? Eso está en milímetros de mercurio, tá? Então, milímetros de mercúrio. Então, a gente já tem esta resposta aqui, essa primeira resposta. A gente já sabe a pressão de vapor. Pressão de vapor de benzeno. Beleza. Que mais informação a gente pode obter? A gente pode pegar o balanço aqui e tentar saber que podemos obter. Por exemplo, eu posso... aqui eu tenho uma recuperação de 95%, né? Então, aqui deve estar os 5% do benzeno, porque essa recuperação de 95%, mas esse 95% do quê? Do que estava inicialmente, que seria esta quantidade aqui. Então, eu vou colocar aqui C6H60, seria o inicial, e aqui seria 5% de C6H6, né? Isso seria uma recuperação. Eu recuperei o 95% do que estava inicialmente, né? Então, beleza. Então, simplesmente, as mãos, eu vou colocar as mãos de saída, por exemplo. As mãos... A gente conhece todas as entradas, então, simplesmente eu vou colocar aqui saídas. Não preciso colocar isso como saídas. Então, simplesmente eu tenho as mãos de C6H6 seria igual a o que estava inicialmente. Eu posso usar uma base de cálculo, né? Por que uma base de cálculo? Porque eu preciso saber as frações. Beleza, então essa base de cálculo poderia simplesmente, aproveitando isto aqui, talvez, simplesmente vou colocar base de cálculo 1 mol de gás. Tá? Então, eu preciso 1 mol de gás, então simplesmente quanto eu vou ter? Eu teria 0,018 mols de entrada, mas aqui eu teria os 5%, isso seria vapor. E eu teria, isto aqui seria 0, um momento. 0,90 mais ou menos por 10 a menos 3 mol. Esse seria o que tem por aqui por cima. Então, eu posso até colocar isso aqui, seria 0,90 por 10 a menos 3. Certo? Mol. Se está entrando um mol de gás aqui. Agora, quanto eu tenho de ar? Veja que eu não modifiquei o ar. O ar que está aqui, vou colocar em outra cor aqui.
laranja. O ar que está aqui teria que ser o mesmo que está aqui, porque ele não tem por onde mais sair. Ele não está saindo por aqui, não. Ele não está saindo. Ele está aqui, né? Faz parte do vaporzinho aqui. Mas ele seria exatamente o mesmo. Então, aqui estaria saindo também ponto 982. E aqui, então, teremos ponto 90 por 10 a menos 3, ou seja, que no total teríamos como ponto 983, né? Então, no total, então, eu vou colocar aqui, saída, então, mols de ar, seriam simplesmente ponto 98, ponto 982 mol de ar. E o total simplesmente seria, somando esses dois, seria mol de C6H6 mais mol de ar. E esse seria, esses estão 1, 2, 3, seria ponto 983 mol, né? Isso mesmo. Beleza. Essa seria a soma disso aí. E eu já saberia, então, quanto... a primeira pergunta era quanto estaria saindo de benceno lá em cima. E a gente já sabe que estaria saindo, mas a gente precisa saber uma fração, porque isso seria, sai por cada mol de gás que está entrando, certo? Ou seja, não estaria certo se eu falasse que isso seria absoluto, porque eu tenho que dar em termos de uma variável intensiva, porque eu uso uma base de cálculo, certo? Então, uma base, aqui eu poderia dizer que está saindo 0,9 por 10 a menos 3 por cada mol de entrada. Isso seria uma forma também de resolver o problema. Ou simplesmente posso dizer que a fração de saída... A fração de saída simplesmente seria... seria uma ponto 90 por 10 a menos 3 mol sobre o total, que seria ponto 983, né? Ele fica dimensional e seria... ponto 916 por 10 a menos 3. Essa seria a fração, certo? Agora, eu já conheço a fração, tenho umas perguntas, mas eu preciso saber a pressão. Então, como eu posso saber a pressão? Aqui nesse sistema, eu posso supor que aqui está saturado, né? Então, eu estou no equilíbrio. Aqui o sisteminha está saturado. E se eu tenho o sisteminha saturado, então simplesmente eu posso dizer que minha pressão parcial de C6H6 seria igual à minha pressão de vapor de C6H6. Lembrem que esta aqui depende do quê? A pressão do sistema. E esta aqui depende do quê? Da temperatura. Mas essa aqui a gente já encontrou, lembram? Essa aqui a gente já encontrou, a gente já tem, mas como a gente está no equilíbrio, a gente pode usar que elas seriam iguais, então eu sei que minha pressão parcial seria igual a, nesse caso de saturação, eu vou colocar sistema saturado, essa pressão parcial seria igual a 99,6 milímetros de mercúrio. Perfeito. Então, tenho 99,6 milímetros de mercúrio. Agora, simplesmente eu uso a definição de pressão parcial. Então, simplesmente a pressão total vezes
a fração seria igual à pressão parcial, né? Então, simplesmente colocando a pressão total, simplesmente deixando em evidência a pressão total, seria a pressão parcial de benceno sobre a fração de benceno. E esta aqui seria simplesmente 99,6 milímetros de mercúrio sobre, quanto era? Sobre isso aqui. Certo? Aqui seria... Beleza. Essa seria a fração. E esta seria, então... Vou colocar aqui. Beleza. Então, seria... então, pressão total seria igual a 109 por 10 a 3 milímetros de mercúrio. Agora, 109 por 10 a 3, se 760 são uma atmosfera, eu já tiro esses milímetros de mercúrio, né? E simplesmente dividir por 760 e dá 143,5 atmosferas. Essa seria a nossa pressão. Beleza, gente? Entenderam como funciona? Bem simples. Aqui o sistema estaria saturado. Se ele está parcialmente saturado, você teria que ter alguma informação adicional. Isso acontece muito quando a gente tem umidade, tá? Mas umidade, lembrem que um caso particular, quando a gente tem ar e tem água como vapor, tá? Esse seria o caso de umidade. Se a gente não tem sistema água-ar, a gente está falando de saturação ou saturação parcial, no caso que a gente não estivesse completamente saturado, mas a gente teria que ter alguma informação adicional. Vocês vão ver alguma dessas coisas adicionalmente lá em termodinâmica. Ficou claro como se faz esse ponto? Simples? Então, recapitulando, a gente tem o balancinho, a gente já sabe a partir do balanço, mas a gente agora tem, a gente faz uso das variáveis de estado, a gente tem pressão e temperatura. Então, a gente sabe que isso está a uma determinada temperatura e pressão. Então, a gente já sabe que está a uma determinada temperatura e pressão e a gente pode fazer uso do equilíbrio para encontrar informações adicionais para colocar temperaturas e pressões nos processos que a gente usa. Então, às vezes, a gente tem que, para processos de separação e outras coisas, a gente usa o equilíbrio para a gente conseguir separar ou fazer o processo que a gente quer, né? Então, aqui, simplesmente, a gente estava conhecendo qual era a pressão aqui, a pressão de saída que a gente precisava aqui neste compressor, para a gente conseguir esse processo de recuperar 95% do benceno em uma mistura ar-benceno. Este são problemas conhecidos, por exemplo, para pegar algum poluente, por exemplo, do ar. A gente pode fazer o mesmo processo se tem uma coisa que seja suscetível de condensar, como o benceno. A gente pode fazer esse processo, ou pode ser que nosso processo saia alguma coisa na forma de vapor, que é uma substância cara. Então, você pode investir para recuperar ela, né? Ou se ela danifica o ambiente. Não sei se isso já ficou claro. Então, usamos Antoine. Então, a gente usou Antoine, mas lembrem que a gente pode usar outra coisa, a gente pode usar outras correlações que há.
A gente usou Antoine porque a gente tem ele na mão aqui no livro, né? Naquelas tabelinhas que eu passei para vocês. Então, a gente encontrou a pressão de vapor, e uma vez que a gente encontrou a pressão de vapor, junto com o balanço, a gente pode encontrar quais são as outras variáveis que a gente tem que colocar no sistema de temperatura e pressão. A gente poderia também, por exemplo, encontrar qual temperatura poderia ser, tipo, encontrando aqui nesta parte por exemplo, encontrando a partir daqui, né, iterando. Alguma pergunta, gente? Está tudo claro? Beleza, então, se está tudo claro, eu vou colocar isto ali no mudo. Eu coloquei toda a resposta, mas tentem fazer por conta e tentem entender o que aconteceu aqui, tá? Daí vocês vão ficar mais esclarecidos e esclarecidas. Bom, finalmente a gente tem, cadê? Eu estava usando este, mas... Desculpa. A gente está usando o ler, né? Deixa eu colocar o ler. Então a gente já fez este, certo? E eu queria saber que dúvidas vocês tinham deste aqui, para eu começar a fazer ele, né? Ou se já fizeram e não tem dúvida nenhuma, se não tem dúvidas, então eu dou por encerrado agora, para vocês já ficarem estudando para a sua prova na quinta, né? Não há dúvidas, então? A ideia principal, como assim? Ou seja, vocês não começaram a fazer, por isso não tem dúvidas. A ideia é a seguinte, beleza, a ideia é a seguinte, você tem um gás que está entrando num queimador, tá? Ele entra, ou seja, esse gás é um produto de uma pirólise. Então, é um gás que foi feito uma pirólise de casca de arroz, e esse gás, você tem uma análise desse gás. Daí ele entra uma carne a combustão, e você está a uma determinada pressão. Então, veja só, eu vou ler ele rapidamente para vocês perceberem. Então, tem um gás de produtor de pirólise, então você tem esse gás aqui, e ele vai entrar em um combustor. Tá? Então, tem uma câmara de combustão aqui, essa câmara de combustão, e você já tem os dados desse gás, porque estão aqui, né? Beleza, a gente tem todas as coisas do gás. Ele entra na câmara de combustão e a gente sabe que ele está na câmara de combustão está a 70 Fahrenheit, a 90 Fahrenheit. Essa, e temos uma pressão de 35 polegadas de mercúrio. Então, essas são unidades do sistema americano de engenharia, né? Esse gás, não, esse gás entrou na câmara de combustão, é isso. Então, aqui é que está a arroba 90 Fahrenheit e 35 polegadas de mercúrio. Está sendo queimado com 40% de excesso de gás, ou seja, aqui, além do gás de pirólise que a gente está botando aqui dentro, de pirólise, a gente está colocando aqui ar e ele está em excesso. Está em excesso quanto? 40%. E está a 70 Fahrenheit, este gás. Então, aqui está a arroba 70 Fahrenheit e estamos a 29,4, que é a pressão atmosférica nesse sistema de unidades, né? E gás seco, então, não tem água, ainda bem.
Então, aqui já dá informação, por exemplo, 10% permanecem não queimados. Então, aqui ele já está fornecendo uma informação da saída. Então, aqui ele diz que 10% de CO permanece não queimado. Ou seja, 10% do que entrou está saindo. Então, ali a gente já tem uma equação. E os outros combustíveis são queimados completamente. Ou seja, se a gente tinha aqui outro combustível que não seja CO, ele foi queimado completamente. Então, ele desapareceu. Então, essa é outra informação legal. Agora, quantos pés cúbicos de gás de produto foram produzidos por pés cúbicos de gás alimentado se o gás de exaustão estivesse a... Então, aqui ele fornece também, a gente já tem informação de quais são os gases de exaustão. Eles estão aqui estão a 400 Fahrenheit. Aqui já está bem quente. 400 Fahrenheit isso aqui seria ambiente, né? 29,4 polegadas de mercúrio. Aqui temos outra informação de não queimados. Não queimados. Essa informação. Outros combustíveis totalmente queimados. Outros combustíveis totalmente queimados. Beleza. Ou seja, que se a gente tinha outra coisa que se podia oxidar em presença de oxigênio, aqui, queimando ela já desapareceu. A única coisa que a gente ficou com um restinho foi desse CO. Beleza? Então, simplesmente vocês teriam que fazer o quê? Fazem um balanço, vocês podem fazer por espécies químicas, por balanço atômico ou espécies moleculares, por qualquer dos dois funciona. E você teria que usar gás ideal, igual a nRT, para calcular alguns dos volumes, tá? Então, você já encontrando o número de mols totais, por exemplo, numa corrente, esse aqui é uma constante, então esse aqui vem do balanço. Isso aqui foi fornecido, né? Você já sabe a que pressão e temperatura estão as coisas. E você vai encontrar o volume. Essa seria a pergunta. Beleza? Alguma dúvida, gente? Lembrem que quando a gente está trabalhando com Fahrenheit, para você trabalhar PV igual a nRT, você usa graus Rankine, tá? Graus Rankine seria a temperatura absoluta no sistema americano de engenharia. Você não pode usar Fahrenheit, como você não pode usar Celsius quando você usa o sistema ECI, que é o nosso sistema internacional, o sistema que mais usamos aqui no Brasil. E você não pode usar Celsius quando você usa a PV igual a nRT, você usa Kelvin, certo? Alguma pergunta? Se vocês não tentaram fazer, façam. Se há muitas dúvidas, então eu posso iniciar entrega da prova, talvez esclarecendo alguma dúvida que vocês tenham deste ponto, para que vocês não fiquem na mão, né? Se vocês ficam com dúvidas, vai ser mais complicado. Então, eu vou lhes passar a prova. Eu vou lhes passar a prova. Se você não conseguiu fazer este ponto, então não fiquem tristes. Tentem fazer, mas tragam suas dúvidas para eu ver como posso lhes ajudar, para vocês já ficarem mais espertos e tentarem fechar a sua prova em tempo, né?
Eu vou fazer uma prova idêntica que eu fazia presencialmente, uma prova simples, que era para fazer, por exemplo, em 2 horas, só que eu vou dar um dia. Então, como vou dar um dia? Então, capriche na organização, porque se eu não entendo o que está fazendo, eu não vou conseguir avaliar, tá? Pode ser? Fechamos assim, então? Uma outra coisa, a Semana Saeca, ela não está, como a gente não sabia pela pandemia, etc., que ia acontecer, ela está vindo aí, né? E eu gostaria que vocês participassem na Semana Saeca, é uma oportunidade legal, o pessoal que está organizando está fazendo um esforço bastante grande para trazer muitas coisas para vocês. Então, participem. Então, eu queria saber se vocês gostariam de esses temas que eu tenho, que eu programei para essa semana, a gente poderia adiar um pouquinho para para vocês participarem dessa semana, pode ser? Eu acho que é uma grande oportunidade e também não tenho estresse se a gente adia uma semaninha as coisas que estamos fazendo, pode ser? Beleza, participem. Não só fiquem sem ter aula, né? Participem. E lembram que eu les mostrei como... Beleza, Júlia, boa. É, uma coisa, lembra que uma vez que eu estava fazendo aqui um ponto rapidamente, eu lhes falei que o seu Python que o seu Python para resolver esse ponto mais rapidamente aqui, fiz um codiguinho rápido e resolvi. Eu vou ministrar uma pequena palestra na sexta da semana SAEC. Então, se quiser ver como se usou Python para, por exemplo, para pegar informações de temperatura crítica, para resolver equações, para coisas bem práticas, então, fiquem ligados essa sexta que eu vou dar uma pequena aula de 2 horas, mostrando como se usa o básico, do básico, tá? Então, participem e a gente se vê na quinta. Então, tente fechar esse primeiro ponto. Esse segundo, lembrando que eu já fiz esse muito parecido. E esse primeiro ponto, ele, ele não é difícil. Só faça mais organizado porque ele tem mais informação. Mas então eu poderia começar a próxima aula trazendo já a prova e resolvendo as dúvidas. Eu vou dar um dia então para vocês me entregarem mais coisas. Beleza? Então, que sejam felizes, a gente se fala. Obrigado aí pela presença e tchau, tchau. Até quinta. Tchau, tchau, Beatriz. Tchau, Júlia. Tchau, Juliane. Tchau, todo mundo. Tchau, André.